Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que você estiver assistindo. Para quem não me conhece, eu sou Manuela e estou mais um dia aqui para que o Senhor possa entregar uma palavra para você, para que o Senhor possa te renovar, para que o Senhor possa te transformar, para que o Senhor possa te tocar através do Espírito Santo de Deus. Amém? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do Senhor, que o Senhor quer falar com você, tá bom? Hoje a gente vai ter um vídeo bem mais rápido do que a gente vem tendo nos estudos dos Salmos, mas é porque agora eu tô um pouquinho sem tempo. Eu confesso que eu errei em administrar o meu tempo hoje, me distraí e agora eu tô sem tempo, muito tempo na verdade, para poder gravar o vídeo para vocês. Mas eu não podia deixar de vir aqui e entregar essa palavra, porque eu tenho um compromisso primeiramente com Deus, né, de fazer isso e com vocês em segundo lugar, né? Além de ter um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com vocês. Então, aqui estou eu. Hoje a gente vai ler, abra sua Bíblia junto comigo em Salmos capítulo 5, é o Salmos de hoje. E o título é Oração pedindo a proteção de Deus. Na outra tradução está escrito assim, proteção contra os ímpios, se eu não me engano. É mais ou menos assim que está escrito. E a gente vai ler só na versão da linguagem de hoje, tá bom? O estudo que eu fiz, ele tá baseado na linguagem de hoje. E então, como a gente tá um pouquinho sem tempo, então a gente vai ler só nessa tradução, tá bom? Diz assim, o capítulo 5. Ó Senhor Deus, ouve as minhas palavras e escuta os meus gemidos. Meu Rei e meu Deus, atende o meu pedido de ajuda, pois eu oro a Ti, ó Senhor. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que eu vou comentar com vocês os versículos logo, em vez de ler e depois comentar, né? Eu vou fazer logo uma revisão, entre aspas, com vocês, conforme eu for lendo os versículos, tá bom? Bom, a gente acabou de ler assim: Ó Senhor Deus, ouve as minhas palavras e escuta os meus gemidos. Meu Rei e meu Deus, atende meu pedido de ajuda, pois eu oro a Ti, ó Senhor. E eu tenho a minha colinha aqui. E o que eu escrevi aqui foi assim: um clamor desanimado e sofrido, para que Deus escute e atenda o pedido, pois Ele ora ao Senhor. Ou seja, quantas vezes a gente se sente como Davi nessa situação? Um dia a gente está orando a Deus, onde a gente está pedindo para Deus alguma coisa, e chega uma hora que a gente diz: Senhor, atende o meu pedido de ajuda. Senhor, por favor, ouve os meus gemidos, ouve o meu sofrimento, olha para mim, pois eu oro a Ti. Eu oro a Ti. E Davi sabia que Deus o escutava. Então, eu oro a Ti, Senhor. O Senhor me escuta. Então, ouve meu pedido de socorro. Me socorre, por favor. Era mais ou menos isso que Davi ele estava pedindo para Deus. E aí, continua. De manhã ouves a minha voz. Quando o sol nasce, eu faço a minha oração e espero a Tua resposta. E o que eu escrevi aqui foi assim: a expectativa de receber uma resposta de Deus. Ele ora de manhã e espera a resposta. Às vezes a gente está muito ansioso com relação ao que Deus ele tem para nos responder. Nosso último vídeo foi Deus não é o Google. Então que a gente nunca venha esquecer que às vezes Deus ele não vai nos dar respostas tão rápidas quanto o Google nos dá. E também a gente não vai escolher qual resposta se cabe a nós, qual resposta a gente se interessa, como a gente faz no Google. Deus ele vai dar a resposta que a gente precisa. E algumas vezes não vai ser no tempo rápido, mas vai ser no tempo demorado, aos seus olhos, aos meus olhos, mas não aos olhos dele. Aos olhos dele vai ser o tempo certo. Então Davi estava falando: eu oro a Ti de manhã, Senhor. Eu oro a Ti de manhã, eu falo contigo. Eu expresso para Ti, sabe, o meu pedido de socorro, aquilo que eu tô
precisando, eu expresso para ti a minha dúvida e espero a tua resposta. Assim como Davi, que nós possamos esperar nossa resposta com paciência, com confiança, porque Deus, Ele não é o Google. Ele vai nos responder se Ele quiser, mas não da maneira rápida e não da maneira rápida como a gente espera, mas às vezes Ele vai responder da maneira mais demorada, mas que vai ser aquilo que a gente precisa no tempo. Então ele continua, quer dizer, o capítulo continua. Tu não és Deus que tenha prazer na maldade, tu não permites que os maus sejam teus hóspedes, tu não suportas a presença dos orgulhosos e detestas os que praticam o mal. Ou seja, Deus não gosta daquilo que está contra a palavra dele. Deus não gosta dos orgulhosos, aqueles que se acham mais do que são, do que verdadeiramente são, aqueles que se acham melhores do que os outros. Deus não gosta disso. Deus ele gosta de uma pessoa humilde. Deus ele gosta de alguém que vai chegar até a presença dele e vai dizer: Senhor, me perdoa, porque eu sou pecador, eu não sou digno de estar na tua presença. Então, sou indigno, me perdoa pelo que eu fiz. Deus gosta desse coração que sabe quem é, que sabe que veio do pó e que vai voltar para o pó. E aí Davi continua, né? Na verdade, antes ele diz que que Deus não tem prazer na maldade, que não permite que os maus sejam os hóspedes dele, ou seja, que os maus permaneçam na presença de Deus. Porque se alguém entra na presença de Deus, ele sai totalmente transformado, sabe? Ele sai totalmente mudado, porque quando a gente está na presença de Deus verdadeiramente, algo de bom acontece dentro de nós. Não é simplesmente a gente entrou e saiu e não mudou nada, sabe? Muda alguma coisa. E se a gente continuar investindo nessa chama que se acendeu quando a gente entrou na presença de Deus, a gente vai sendo transformado pelo Espírito Santo. Então, creio eu que é mais ou menos isso que Davi está querendo dizer, sabe? Ou talvez ele tenha dito com outra intenção, com outro sentido, mas o que eu entendo também desse versículo é disso, sabe? Que os maus mesmo não permanecem na presença de Deus. Porque quando a gente entra na presença de Deus, quando um homem ou uma mulher má entra na presença de Deus, má que eu digo, gente, é que faz aquilo contra a vontade do Senhor. Ou tem outra palavra para isso também? Para isso não, para essas pessoas, desculpa, que é ímpio, a pessoa ímpia, a pessoa que não é do Senhor, a pessoa que não aceitou a Deus. E aí, quando um ímpio ou uma ímpia, né, está na presença de Deus, essa pessoa é totalmente transformada. Então, por isso que ela não permanece má na presença de Deus, na morada de Deus, né? Hoje em dia a gente é a morada, mas naquele tempo a morada era o templo. Então, por isso que Davi ele tinha uma visão totalmente diferente da que a gente tem hoje. Hoje em dia a gente sabe de Cristo e de tudo que mudou, entre aspas, né, do Velho Testamento, para cá. Então, a gente tem que ver que o contexto de Davi era diferente do contexto do nosso. Então, o contexto de Davi era que os maus, ou seja, aqueles que não faziam parte do povo de Deus, não podiam entrar no templo, não podiam ser hóspedes de Deus, ou seja, morar na casa de Deus, né? Ficar na casa de Deus, no templo, que naquele tempo era o templo mesmo material, né? Templo físico. Então é mais ou menos por aí.
E aí ele diz, e aí ele continua: tu não suportas a presença dos orgulhosos, como eu falei, e detestas os que praticam o mal. Deus não gosta daqueles que praticam o mal, sabe? Ele ama todos nós, mas ele não gosta do que a gente faz de errado. E quando a gente continua fazendo errado e nunca se arrepende, sabe? Nunca tem um encontro verdadeiro com Deus, nunca se deixa ter um encontro verdadeiro com Deus, na verdade, e morre assim, Deus não gosta, sabe? Deus detesta, porque essa pessoa rejeitou a Deus, essa pessoa rejeitou a transformação, rejeitou o bem, a bondade de Deus, sabe? E aí ele continua: acabas com os mentirosos, desprezas os violentos e os falsos. Ou seja, não tolera, né? Não, como que eu posso dizer? Outra vez, né? Entrando para o contexto de Davi, porque tipo assim, entrando no contexto de Davi, Deus, ele não que ele não é mais justo, não é isso que eu tô dizendo. Só que quando foi antes de Cristo, entre aspas, né? Antes de Cristo, Deus, ele tinha que instruir o povo a guerrear contra outros povos, porque aquele era um contexto de guerra, né? Deus, ele tinha que guiar o povo na guerra, na verdade. Então, aquele contexto era um contexto de guerra, e Davi viveu em muitos contextos de guerra. Então, Davi via a Deus também como alguém que, se tá fazendo coisa errada, se tá fazendo coisa que não é da vontade de Deus, então Deus vai destruir, Deus vai matar aquela pessoa, possamos dizer assim. Porque aquele era o contexto mesmo de Davi, sabe? Era o que Davi pensava, era o que Davi conhecia do Deus que ele servia, sabe? E não que Deus era assim, um Deus mau, sabe? Só porque uma pessoa errou aqui, Deus vai matar, vai destruir. Não é isso, gente. Mas aquela pessoa que permanece no erro, sabe? Deus permite com que ela venha receber a colheita dela. Receber, entre aspas, né? Mas venha passar pela colheita dela. Então, se ela, como aqui diz, se ela plantou mentira, se ela plantou violência e falsidade, então ela vai colher isso. Exatamente isso. Essa é a lei da semeadura, a lei da semeadura que Deus instituiu lá depois do dilúvio. Tudo que o homem plantar, assim ele vai colher. Então, eu entendo mais ou menos por aí. Eu espero que vocês possam ter entendido a minha explicação de que a gente tem que perceber o contexto de Davi, o que estava acontecendo ali, em que contexto ele viveu. Ele viveu em um contexto de guerra, viveu em um contexto em que tinha muitos conflitos e que ele via um Deus guerreiro, possamos dizer assim também. Ele via um Deus amoroso, ele via um Deus compassivo, misericordioso, bom, mas ele também via um Deus guerreiro. Ele também via um Deus que defendia o seu povo, quando esse povo estava próximo de Deus. Porque quando o povo se afastava de Deus, não tinha muito o que Deus fazer a favor deles, porque eles se afastaram de Deus. Então, se a gente se escolhe se afastar de Deus, Deus não vai nos obrigar a voltar e a adorá-lo. Deus vai nos avisar, Deus vai nos dar oportunidades e oportunidades todos os dias. Mas Ele não vai nos obrigar, porque Ele não é Deus que obriga que a gente viva na presença dEle. Ele é um Deus que convida. E se a gente quiser, se a gente for tocado, né, se a gente for convencido, seremos muito abençoados por estar na presença de Deus e com certeza viveremos com Ele na eternidade. Então, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Justo do mesmo jeito. Hoje, Jesus Cristo é o nosso advogado. Amanhã, Ele pode ser o nosso juiz. Então, que possamos estar atentos a isso.
E no 7. Mas por causa do teu grande amor, eu posso entrar nos pátios da tua casa e ajoelhar com todo respeito, voltado para o teu santo templo. Ou seja, Davi está reconhecendo que é por causa do amor de Deus que ele pode entrar nos templos, nos pátios dos templos. Nos pátios do templo, quer dizer. Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era indigno, ele sabia que ele era pecador, ele sabia o que ele era, o que ele fazia. Então, ele disse, é por causa do teu grande amor que eu estou aqui, é por causa do teu grande amor que eu te adoro, porque se não fosse por isso, eu não estava aqui. Se não fosse por isso, eu não estava com vida. Se não fosse por isso, eu estava em sofrimento, porque eu não mereço estar aqui, mas por causa do teu grande amor, eu estou. É basicamente isso que Davi está falando. E aí ele continua: ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a tua vontade e faz com que o teu caminho seja reto e plano para mim. Que os meus inimigos vejam que tu estás comigo. Não se pode confiar no que eles dizem, pois só pensam em destruir. A sua conversa é uma bajulação macia, mas está cheia de engano e morte. Oh. Pesado, né? Forte. Aí ele diz, né? Não se pode confiar no que eles dizem, pois só pensam em destruir. Primeiro ele fala para que Deus o ajude a fazer a vontade dele e fazer com que o caminho seja reto e plano para ele. Ou seja, Davi está pedindo para que Deus venha guiá-lo em santidade, para que Deus venha guiá-lo em um caminho plano e reto para ele, para que ele possa caminhar sempre em frente e fazendo aquilo que o Senhor gosta, fazendo aquilo que o Senhor se agrada, fazendo aquilo que o Senhor tem prazer em ver com que a gente faça. E essa é uma das orações que Deus gosta que a gente faça. E aí ele continua, né, que os meus inimigos vejam que tu estás comigo, né? Davi, ele às vezes ele queria eu penso em Davi quando ele fala essas coisas como alguém que quer justiça, sabe? E às vezes a justiça do homem é diferente da justiça de Deus, porque a gente não sabe ser justo totalmente. Mas Davi, ele era sincero diante de Deus. Davi, ele era sincero, era um homem segundo o coração de Deus. E sinceridade, eu tenho certeza que Deus gostava muito dele. E ele disse que os meus inimigos vejam que tu estás comigo. Porque os meus inimigos, se eles verem que tu estás comigo, Senhor, eles vão temer e eles não vão fazer alguma coisa de mal comigo. Então, creio eu que era mais ou menos isso que Davi estava pedindo. Uma oração sincera. É isso que o Senhor deseja de nós. Não se pode confiar no que eles dizem, pois só pensam em destruir. A sua conversa é uma bajulação macia, mas está cheia de engano e morte. Quantas pessoas, infelizmente, existem assim, que só pensam em destruir, só pensam em fazer o mal pro próximo, né? E não se pode confiar no que eles dizem. A conversa deles é só bajulação, mas está cheia de engano e morte. Tá cheia de coisa má. Ela tá falando uma coisa pra ti aqui na frente, mas por trás tá falando outra. Acontece isso, e acontece bastante, infelizmente. Mas Davi está, né, conversando com Deus, tendo a intimidade dele com Deus. Ele diz: a sua conversa é uma bajulação macia, mas está cheia de engano e morte. Aí ele continua: condena e castiga-os, ó Deus, que os próprios planos deles os façam cair na desgraça. Expulsa-os da tua presença, pois eles muitas vezes quebram as tuas leis e se revoltam contra ti. Ou seja, justiça. Davi está pedindo justiça. Justiça, que o que essas pessoas más planejam, que elas mesmas possam cair nos seus próprios planos, né? E Davi está pedindo para que Deus os condene e os castigue-os, que ele os expulse da sua presença, né? Ou seja, Davi mais uma vez está sincero quanto o seu querer para os ímpios, para os inimigos dele, mas eu não acredito que essa seja a oração ideal para a gente fazer, sabe? Aí a gente tem que ser sincero, às vezes
Não dá vontade de fazer uma coisa má contra outra pessoa só porque aquela pessoa fez uma coisa má com a gente? Dá vontade, pessoal, dá vontade. Eu digo isso por experiência própria. Mas a gente não pode. Porque a gente precisa amar o próximo como a nós mesmos. E fazer com o próximo aquilo que a gente quer que as pessoas façam com a gente. Então, se a gente quer respeito, se a gente quer gentileza, se a gente quer amor, então a gente tem que dar isso para as outras pessoas. Fazer aquilo que a gente quer que a gente quer que aconteça com a gente. Então, Davi está sendo sincero, mas creio eu que essa não é a oração ideal. A oração não, essa não é a vontade ideal para a gente ter. A vontade de que os nossos inimigos morram, de que Deus possa expulsá-los da presença de Deus. Até porque lá no Novo Testamento, Jesus diz assim: amem os vossos inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Então isso daqui é uma vontade de Davi. É uma vontade de Davi. E Deus está ouvindo, porque Ele sabe que é sincero esse desejo de Davi. Mas não é aquilo que Deus quer que a gente realmente sinta, realmente plante em nosso coração. Mas Ele quer que a gente plante amor, Ele quer que a gente plante humildade, Ele quer que a gente plante respeito e plantar aquilo que a gente quer que aconteça com a gente. E aí, no 11 ele diz: mas os que buscam abrigo em ti ficarão contentes e sempre cantarão de alegria, porque tu os defendes. Os que te amam encontram a felicidade em ti, pois tu, ó Senhor Deus, abençoas os que te obedecem. A tua bondade os protege como um escudo. Os que buscam, vou nomear aqui para vocês essas pessoas aqui. Os que buscam, os que te amam, os que te obedecem. 3 coisas essenciais para que a gente fique contente, para que a gente cante de alegria, para que a gente seja defendido, para que a gente encontre a felicidade em Deus, para que a gente seja abençoado e para que a bondade de Deus nos proteja como um escudo. A gente tem que ser aquele que ama a Deus, que obedece a Deus e que busca abrigo no Senhor. E eu fecho e eu encerro com isso, falando que nós temos que ser aqueles que buscam, aqueles que amam e aqueles que obedecem ao Senhor. Aqueles que buscam o abrigo do Senhor. E aí sim a gente ficará contente em Deus. Então, guarde essa palavra no seu coração. Que em nome de Jesus você possa compartilhar essa palavra com outras pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas por ela. E que a gente venha a ser mais parecido com Cristo. Que a gente venha aplicar a palavra dele em nossas vidas. E assim eu creio que Deus ele vai nos abençoar. Porque amar a Deus é justamente isso. Obedecer aos mandamentos dele. Não só amar de palavras, amar de atitudes também. Amém? Um grande beijo para todos vocês. Fiquem com Jesus. E até sexta-feira, se assim o Senhor permitir. Tchau, tchau.